Olá, pessoal, tudo bem? Vamos esperar aí mais alguns segundinhos até o pessoal começar a entrar na nossa live e assistir essa live que nós preparamos de última hora, na sequência da notícia que foi publicada hoje pela manhã, que o governo anunciou que já nessa semana vão ser emitidas a ordem de cerca de 4.000 notificações de abandono voluntário do território, no universo de mais ou menos 18.000 notificações. Já agradecendo as pessoas que estão participando aqui da live. Daqui a pouquinho nós vamos ter a presença da advogada Priscila Nazaré Correia, colunista do DN Brasil e uma das advogadas que mais entende sobre imigração aqui em Portugal. Bom, antes da gente entrar na parte técnica da live com a doutora Priscila, eu queria dizer algumas coisinhas rápidas aqui que eu fui apanhando nos comentários. Primeiro dizer que hoje eu estava de folga, depois de literalmente 3 semanas sem folga, hoje eu estaria de folga. Mas acordamos aí com essa notícia, com esse anúncio do governo e obviamente que o dever chama e nós não deixaríamos vocês, nossos leitores e leitoras, sem estarem devidamente informados, porque, como eu sempre digo, esse é um assunto muito complexo, muito polêmico, agora estamos em plena campanha eleitoral, então é muito importante que você, imigrante, fique bem informado sobre o que realmente vai acontecer. Eu anotei aqui 3 tópicos bem importantes, que eu considero bem importantes. O primeiro: algumas pessoas nos criticaram por usar o termo imigrantes na notícia e não imigrantes ilegais. Primeiro, teve um até que sugeriu que nós deveríamos usar imigrantes que não contribuem nada para o país. Gente, o dia que vocês verem um título numa notícia como essa, eu tô aqui falando tecnicamente enquanto jornalista, desconfiem desse jornal. Porque um jornalista que escreve isso não é um jornalista sério e não é um jornal sério. Primeiro, o imigrante só pode ser considerado ilegal depois de esgotadas todos os recursos que ele tem direito, que é o que nós vamos falar aqui nessa live com a doutora Priscila. Então, primeiro, não é ilegal e segundo, por uma questão de princípio, os melhores jornais do mundo, os melhores manuais de redação ensinam a maneira de escrever, que é imigrantes, ponto. E aí no texto nós explicamos qual é a situação desse imigrante. Então, o dia que você vê um título como esse, que foi sugerido por alguns leitores, de imigrantes que não contribuem com o país, ou imigrantes que não sei o quê, desconfiem, porque não é um jornal sério. Se um jornalista aqui em Portugal escreve isso, o que pode acontecer é, vai perder isso aqui, vai perder a carteira de jornalista, e provavelmente não vai mais poder trabalhar. Então, confie em jornalistas sérios, que é o que nós somos. Segundo ponto. A gente sabe, e é só olhar os comentários do post, que a xenofobia é o prato do dia aqui em Portugal. Isso é um fato, ponto. Entre alguns portugueses. Agora, ver xenofobia dos brasileiros contra outros brasileiros e contra outros imigrantes é algo que, enquanto cidadã, me deixa triste. E enquanto jornalista, também me deixa triste. Por quê? Porque significa que nós, jornalistas, que representamos também a democracia, estamos falhando no nosso trabalho. Ou melhor, não estamos falhando, estamos perdendo a batalha para populistas, que não têm comprometimento com a verdade como nós temos. A partir do momento que um brasileiro acredita que a maior parte dos imigrantes em Portugal, como algum escreveu ali, aqui abro aspas, mamando no Estado e por isso vão receber a carta de abandono voluntário do país, esse imigrante, ele prefere acreditar em mentiras, em discursos populistas, do que na verdade. Até porque se um imigrante está, por exemplo, recebendo seguro-desemprego, esse imigrante não vai receber a carta de notificação de abandono voluntário. Agora, se esse imigrante... Por quê? Porque ele está assegurado pelo Estado. E isso significa que ele trabalhou por um período, pelo período legal, por algum motivo foi demitido, coisa que pode acontecer comigo e com vocês. Ele foi demitido do trabalho e ficou com direito ao seguro-desemprego, que é o direito que todos os cidadãos aqui em Portugal têm, aqueles que contribuem com a segurança social. Então, dizer que a maior parte dos imigrantes estão, aqui abro aspas de novo, mamando no Estado, primeiro que não é verdade porque não é a maioria. E segundo que esse imigrante não vai receber essa carta. Quem vai receber é aquele imigrante que não trabalha. Pronto. E o terceiro comentário, que também tem a ver com a questão da xenofobia, é... Pessoal, nenhum imigrante, e aí aqui já vou
procurar aqui se a Priscila já está nos assistindo para a gente convidar ela para participar. Priscila, se você já estiver aqui conosco, já manda aqui o convite para participar da live, que aí a gente já vai começar a falar aí dos aspectos técnicos. Mas bom, isso para dizer que, pessoal, pela lei, nenhum imigrante vai ter o seu processo deferido porque ele foi na entrevista de burca ou com uma roupa normal não, uma roupa dessa, como eu tô vestindo. Nenhum imigrante vai receber uma carta de abandono voluntário do país porque ele vai na mesquita e não vai na igreja católica ou não vai na igreja evangélica. Isso não existe. Legalmente, no Estado de Direito, como é Portugal, isso não existe. A pessoa que vai receber essa carta de abandono voluntário do país é porque ela não cumpriu os requisitos que estão na lei. Mas nunca poderá ser, porque... que a Priscila já está com a gente. Nunca poderá ser... Priscila, pede para participar da live, que assim a gente já te inclui aqui. O imigrante nunca vai receber essa carta porque ele professa a fé X ou a fé Y. Ou porque ele se veste com camiseta e calça jeans, ou porque esse imigrante se veste de burca. Entenderam meu raciocínio? E, novamente, se você acredita nisso, você está mal informado. E, além de tudo, é um tremendo de um preconceito. Já em poucos segundos já deve aparecer. Vamos ver. Transmitir em direto. Oi, Pri, tudo bem? Ah, mas eu não vou aparecer com essa cara não, gente. Vou pegar um filtro, não leva mal não. Olha, não se preocupe, Pronto! porque eu também, olha, hoje de folga eu vim para a redação correndo para a gente falar sobre isso. E muito obrigada por atender o nosso pedido aí de última hora. Hoje, em pleno sábado, sei que você também estava de folga e com as suas obrigações, mas vamos lá tentar esclarecer parte dessas dúvidas que surgiram a partir dessa notícia. E já começo te perguntando, aqui, Tá. a voz de quem sabe. Priscila, algum desse imigrante pode ser notificado a sair do país porque ele é muçulmano e porque usa burca? Não. Inclusive, isso está lá no artigo 15 da Constituição, impossível, impossível. E se alguém está espalhando esse tipo de desinformação, você fala para essa pessoa, nesta eu não caio, tá? Isso não existe. Toda decisão, ela tem que ser fundamentada. E como é que você vai colocar no Estado de Direito um fundamento de decisão que tenha origem na... Acho que perdemos a Priscila aqui. Vamos ver. Vamos aqui já tentar de novo, se deu algum problema. Peço desculpa, pessoal. Vamos lá ver se a gente consegue de novo. Pronto, estamos de novo, Ombre. Tá caindo, gente. Olha, não existe, é contra, inclusive, o artigo 15 da Constituição, que garante os direitos dos imigrantes em Portugal. E eles são equiparados aos cidadãos portugueses, à exceção de algumas limitações, regras de direitos políticos. Isso sequer inclui os brasileiros quando eles já são portadores de um título de residência, né? Porque para eles está em vigor o Tratado de Porto Seguro, que garante o direito de igualdade, inclusive para esses aspectos, tá? Agora, Amanda, eu fiz o seguinte... Eu preciso abrir aqui no meu computador algumas coisas, porque não adianta nada a gente ficar aqui de conversa, né, mole, que eu gosto mesmo é de falar o seguinte. Gente, existem maneiras de vocês fazerem esse recurso que a gente chama de reclamação e, eventualmente, recurso administrativo e o recurso hierárquico de forma isolada? Sim. Para os autodidatas, eu vou indicar aqui quais são os artigos da lei. Mas eu recomendo que faça isso? Não, de maneira nenhuma. Nesse momento é crucial vocês procurarem sim um advogado. Por quê? Um passo mal dado é uma justificativa, sim, para você receber uma carta de afastamento coercitivo, e aí, com relação a essa carta, obrigatoriamente, se você não vai cumprir a medida, você vai sim ter que se defender numa esfera judicial, tá? Existem algumas situações em que a gente está protegido, são as exceções da lei, e aí vou falar sobre isso também, e existem situações em que o Estado tem um privilégio, e nesse caso eu sempre falei nas minhas lives, por favor, jamais apresentem documentos falsificados
falsificados. Quando a gente fala documento falsificado, é um documento que está simulando um negócio, um contrato de trabalho que de fato não existe, um recibo verde para uma atividade que você não prestou. Isso sim é uma possibilidade do Estado português avançar no afastamento coercitivo, porque tem uma situação específica da lei que dá essa possibilidade, tá bom, gente? Então, deixa eu só abrir aqui o computador. Eu não tô te vendo, Amanda. Não tá me vendo? Não, mas vocês estão me vendo? Ou melhor, vocês estão me ouvindo? Nem é importante me ver, é Sim, importante ouvir. estamos ouvindo. É, sempre. Acho que a gente pode começar, sim, sendo bem Eu vou direto. partir do genérico para o específico, Ok. tá, gente? Então, quando a gente abre uma situação de abandono voluntário, ela está falada, ela está tratada na lei aonde? Ela está no artigo 134 da legislação de imigração e no artigo 138. Então, vale a leitura. O artigo 134 começa com as situações de afastamento gerais, ou seja, que circunstâncias um imigrante pode ser afastado. Você vai ver, inclusive, que existem situações que não tem nada a ver com você estar sem um título de residência. Existem situações em que o imigrante, mesmo portando um título de residência e ainda sendo um cidadão titular de um direito da União Europeia, ele ainda assim pode ser afastado, tá? Receber uma carta de afastamento, de abandono voluntário. Então, a gente começa na regra geral que está lá no 134. Para o nosso caso específico das pessoas que estão irregular no território por conta de um indeferimento, que é o teor da matéria, do pedido de residência, a gente começa a tratar isso lá no 138, Pessoal, ok? vão aí anotando. Quem acha que pode ter essa situação. Isso porque as pessoas costumam dizer que o advogado gosta de ganhar dinheiro, né? Como se fosse um pecado ganhar dinheiro. Não, essa advogada adora ganhar dinheiro, o dinheiro move o mundo, né? É uma energia positiva e eu não tenho nada contra ser rica. O que eu não sou a favor é desse discurso de que a minha profissão é uma profissão especulatória, ou seja, a gente defende direitos das pessoas e quando a gente vem falar sobre, olha, você precisa contratar um advogado, olha, mas que absurdo! Fazer o quê? Você não está vivendo no paraíso ainda, a gente não está no céu, portanto, os direitos continuam sendo desrespeitados. O dia que você chegar no céu, você não vai ter mais problema, não precisa de advogado. Porque vai ser tudo perfeito, né? Você está no céu, as pessoas são perfeitas, ninguém infringe a lei, o Estado cumpre seus deveres. Então, enquanto você não está no céu, enquanto não tem o apocalipse aí caótico e você não foi resgatado, né? Vamos dizer assim, o que acontece? Você vive nessa terra. E essa terra é uma terra de injustiça. E numa terra de injustiça tem que existir o papel do advogado para ser o defensor do prejudicado e o papel do juiz que vai julgar aquilo que é ou não uma injustiça. E por acaso essa é a minha profissão com a qual eu me mantenho a minha família. Então não vejo nada de mal em ser uma pessoa que faz você conseguir o seu direito. E por acaso, como é profissão, a gente remunera quem trabalha, né? Então vamos lá. Mas para quem não quer pagar o advogado e se sente autossuficiente para fazer um recurso dessa natureza, eu vou dar aqui o passo a passo, tá? Não, quer ou talvez não pode, né, Pri? Também temos que ver que tem muitos imigrantes que talvez não tenham essa condição. Isso não é verdade, Amanda. Veja bem, eu não caio nesse discurso do que não pode, e as pessoas podem até falar comigo assim, nossa, mas que arrogância. Não, sabe por quê? Porque muitas vezes as pessoas que falam que não podem, elas colocam o seu direito como uma não prioridade. A verdade é essa. Acaba porque a gente no escritório faz plano de parcelamento, tem uma série de circunstâncias em que, inclusive, eu consigo atender pro bono, tá? Eu já fiz isso em várias situações, até porque a minha carreira vem da Defensoria Pública. Então, eu costumo ver muito mais, porque a gente sempre vai observar o perfil da pessoa que fala, eu não tenho dinheiro. Eu sou uma investigadora, né? Entro lá na rede social da pessoa, mas ela foi a Paris, ela foi à Espanha, ela tá sempre postando em situações no show do Jorge Mateus e não sei mais o quê, e as festas, coisas que eu não faço. As festas das vidas, as raves. Aí você pensa assim, essa pessoa não tem dinheiro para pagar um advogado ou essa pessoa não entende a importância que é ser portador de um título de residência válido? Nesse momento É nesse é contexto. super importante, porque as leis estão apertando, né, Pri? Exatamente. Então, olha só, se você não tem dinheiro, existem associações que promovem a defesa do seu interesse. Se você também não tem dinheiro, você pode ir aí um QNAIM ou um QLAIM, né? Que é um centro de apoio ao imigrante que recebe subsídios do Estado para prestar esse tipo de assessoria. Então, por que você recebe uma carta dessa natureza e fica inerte? Ou por que você chegou a esse ponto?
porque você não Podemos pegar por buscou. aí, Pri. A pessoa que recebeu essa carta, o que é que ela tem que fazer? Ou que vai receber, né? Porque vão começar a ser emitidas nessa semana. A gente tem aí uma leva de quase 5.000 e vão ser de tantos em tantos. E já sabíamos disso, né, Amanda? A gente já vem falando que mais da metade dos títulos foram indeferidos por falta de documentos. Então, a gente tem que correr atrás do prejuízo agora, tá? Vamos lá. Bom, você precisa, nesse momento, decidir. Primeira coisa, quero ficar ou quero ir? Se você quer ir embora, beleza. Quando você vai embora numa circunstância como essa, você simplesmente pega o primeiro voo disponível dentro das suas capacidades, cumpre a situação de abandono voluntário e vai pedir, na sequência da chegada ao seu país de origem, que o seu nome seja removido do sistema. Para quê? Para que, olha, vi que não deu certo eu fazer a coisa de maneira irregular. Então, o que eu vou fazer? Olha, cumpri a decisão de abandono voluntário. Por gentileza, tirem o meu nome do SIS e do S2. E agora eu vou tratar da minha vida verificando se existe realmente a possibilidade de eu imigrar com um visto válido. E avisa Pronto. isso por e-mail? Esse aviso é como? Por e-mail? A notificação. Esse aviso do tipo, ok, decidi, não quero mais ficar em Portugal, vou embora. Eu preciso avisar a AIMA. Eu aviso por e-mail? Não, não, não. Você não vai avisar a AIMA. Você vai avisar quando você já chegou. Ou seja, você vai sair. Ok, Essa saída já vai aparecer no sistema. O que você vai fazer é que toda vez que acontece uma decisão no sentido de um convite à saída, né, o abandono voluntário, o seu nome passa a constar de um sistema de informação de toda a União Europeia. ok. É o famoso SIS. E por causa disso, né, você vai mostrar que você cumpriu a obrigação que lhe foi imposta. Ou seja, olha, eu saí, não estou mais aqui. E aí, por causa disso, você vai pedir à AIMA e ao SIS que remova o seu nome do cadastro de pessoas cuja autorização de regresso à Europa não é permitida. Ok. Ok? Porque, veja bem, quando você não faz isso, você desdobra o processo um afastamento coercitivo, o seu nome vai estar lá, né? Uhum. E se a decisão se cumular com uma ordem judicial de expulsão, você vai ficar impedido de pisar no território europeu por no mínimo 5 anos, meu querido. E dependendo da forma como o processo é conduzido, se mais elementos de prova demonstrarem a sua iniciativa em impedir o cumprimento da execução de expulsão, vai só aumentando a pena. Tá. Isso é uma pena. A pessoa, Ok? então, decidiu ir embora, foi embora. A pessoa quer ficar. O que ela tem que fazer? Ela vai ter que fazer uma reclamação e, na sequência, um recurso hierárquico. Mas isso não impede que, judicialmente, ela busque suspender os efeitos desta decisão. Por quê? Eu estava conversando com a Amanda mais cedo, a Amanda tomou um susto. Como assim? Se eu entro com uma reclamação que é a medida que a gente utiliza para contestar um ato administrativo. Olha, isso é um ato. O nome desse papel é uma notificação, mas a notificação, ela prescinde a notificação um ato administrativo, ou seja, uma decisão do Estado de que você deve sair de Portugal. Ou seja, abandone voluntariamente o país. O nome legal dessa ação, né, desse operar do Estado, é um ato administrativo. E o que a gente faz para contestar um ato administrativo? A gente vai pedir a revogação. A gente pode pedir anulação, quando o ato é nulo. A gente pode pedir a retificação, quando o ato está errado, né, por alguma razão material, enfim. E a gente pode pedir a revogação. Só que o pedido de revogação de um ato administrativo, ele não tem um efeito suspensivo de imediato. Ou seja, cabe a quem for analisar o pedido de revogação do ato, dar ou não o efeito suspensivo conforme o caso. E tem que ser sempre a requerimento do interessado. É por isso que se você faz uma situação dessa, sem ter esse conhecimento, e não coloca lá em específico, olha, solicito a suspensão dos efeitos do ato administrativo que deu causa a minha notificação de abandono voluntário. Pronto, já não tem mais efeito suspensivo. E aí, na sua resposta ao órgão competente, já começou errado. Ou seja, se você não pede isso, o próprio artigo já fala, tem que ser a pedido do interessado, tá? Ou Porque seja, do imigrante. do
imigrante, ou seja, quem recebeu a notificação. Até pode, inclusive, o ato administrativo pode ser impugnado por terceiros, tá? Digamos, por exemplo, olha que coisa interessante. Nós recebemos uma comunicação de que tem uma pessoa que é um artista de rua e ele recebeu uma carta de abandono voluntário. Eu sou uma plateia desse artista, ele não tem conhecimento. Eu simplesmente falo assim: olha, eu vou ajudar essa pessoa. Eu, como um terceiro interessado, vou apresentar justificativas e vou fazer a reclamação para a revogação desse ato. Pode, porque não necessariamente ele tem que ter promovido pelo próprio, pode ser promovido por um terceiro que alegue circunstâncias outras que justifiquem a legitimidade para a prática, tá bom? Tá. Eu tô explicando isso porque é uma tendência minha Mas esse recurso, Pri, esse recurso hierárquico, ele tem que ser feito especificamente onde? Olha só, o recurso hierárquico é feito para o órgão. Só que existe um recurso hierárquico e existe a reclamação. O primeiro passo que a gente vai fazer agora é a reclamação, tá? Então eu vou abrir aqui. Eu achei que a gente fosse começar falando propriamente na lei, mas a gente vai falar sobre, na lei que eu digo, na lei de imigração, ou seja, quais eram as circunstâncias. Mas a gente já desviou para falar a forma de recorrer. Eu acho que é o que interessa mais nesse momento. Tenho certeza que tem algum você tem toda a razão. Que não sabe exatamente o que fazer, porque eu acho também importante dizer que essa não é uma situação nova. Por que, digamos assim, apavora? Porque, primeiro, o governo nunca faz esse tipo de anúncio, dessa vez fez, porque é, digamos, como está em andamento uma estrutura de missão, em que eles estão analisando vários processos ao mesmo tempo. Não é por isso, não. Desculpa, eu sei onde o seu raciocínio vai chegar, mas não é por isso. Mas vai, continua. Mas eu quero dizer que notificação de abandono voluntário do país é uma coisa que acontece todos os dias. A diferença é que essa foi um anúncio em bloco. Sim. É a diferença. Sim. Então, muita gente precisa saber o que fazer daqui em diante. Mas fiquem certos de que se a gente tiver tempo para essa live, isso é muito mais um movimento político, tá? Sim, por quê? Eu entendo isso. Mas eu acho que aqui é importante, a gente quer ajudar o imigrante que ficou apavorado, né? Do que ele tem que fazer, se ele quer continuar em Portugal ou não, agora que ele vai receber essa cartinha. Ele precisa fazer uma reclamação direcionada à entidade que o notificou, no caso a AIMA. Quem é responsável por essas decisões é o Conselho Deliberativo, e ele delega esse poder, né, para a entidade que promoveu o ato. Quando eu falo entidade, é pessoa, tá? Okay. Uma pessoa é uma entidade da administração pública. Então, essa pessoa que assina essa notificação, você vai direcionar a reclamação para ela. E aí, com isso, quando você vai direcionar essa reclamação para ela, você devolve para ela a matéria com os argumentos para a revogação. E onde é que está isso na lei, tá? Pessoal, vão anotando aí. Sim, porque para quem não quer fazer através de um advogado, é importante que você tenha o conhecimento jurídico, né? Para você não se atropelar. Eu recomendo que você faça sozinho? Não, porque isso é uma coisa muito séria. Isso daqui é a sua vida. Ninguém quer ser expulso de Portugal, né, gente? Porque não, porque você... E nesse caso, gente... O primeiro passo é a notificação voluntária, mas o último é a deportação, ou seja... Sim, mas só um detalhe importante. Esse prazo aqui é de 20 dias. As pessoas estão achando que o governo vai mandar um processo, vai iniciar um processo de abandono voluntário e depois vai ficar esquecido na gaveta. Não vai. Esse governo já mostrou que não é essa a intenção. Não é. O centro de... E eu vou deixar uma informação aqui para você, que muitas vezes o jornal não fica sabendo como é o nosso dia a dia. Eu passei por uma situação agora na segunda-feira. A pessoa me procurou e aí eu vou deixar para vocês para o final, porque é a cereja do bolo, tá? Tá bem. Então, olha só, gente. A gente entra aqui na parte das reclamações. Que lei eu estou falando? É o Código de Procedimento Administrativo, porque é ele que regula a relação entre o particular e o Estado, tá? Então, a gente tem o CPA, é a Lei 4 de 2015, ok? E vamos chegar para entender execução de um ato administrativo. A execução é a própria notificação em si, tá bom? E aí, o ato, por quê? Você recebeu essa cartinha porque teve uma resposta ao seu pedido de residência. Minha residência foi indeferida. De modo geral, é isso, mas existem situações em que a gente está recebendo essa carta
porque o governo está correndo atrás de prejuízo em relação a outros processos que ficaram engavetados durante muito tempo, tá? Então, olha só, a reclamação, ela está no 191, que é o regime geral. E a gente tem a situação do recurso hierárquico, que foi aquele que a Amanda falou, que é o do 193. Então, assim, sempre que a lei não exclua a possibilidade do recurso hierárquico, pode ser utilizado para impugnar atos administrativos praticados por órgãos sujeitos aos poderes hierárquicos de outro órgão. Então, olha só, existe uma hierarquia entre órgãos dentro da AIMA. Quem fez o anúncio em relação ao seu abandono voluntário pode ter sido um agente. Mas se a assinatura do teu ato já é direto para o órgão máximo da AIMA, a gente vai falar em recurso hierárquico nesse caso? Não, eu já ia diretamente fazer uma ação judicial. E a própria lei fala que quando você entra com recurso, não impede que você busque também judicialmente, ao mesmo tempo, as vias de direito próprias. Com relação aos meus clientes que eventualmente estiverem nessa situação, é o que eu vou recomendar. Eu vou fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tá bom? Porque a lei assim permite. Ativamente a AIMA e também entrar com uma ação no tribunal. Exatamente, porque quando você entra com a ação no tribunal, você vai devolver a matéria da análise do pedido inicial ao tribunal. Você não vai simplesmente querer só revogar o ato. Perceberam o que eu quero dizer? Sim. Acho que uma pergunta importante já agora no início é a seguinte. A gente sabe que tanto a AIMA está abarrotada de processos, é quase impossível conseguir contato com eles, e os próprios tribunais também estão abarrotados. Ou seja, esses 20 dias é num momento particularmente complicado, tanto para a AIMA quanto para os tribunais. Sim, não é? Mas os 20 dias é para você acatar o convite. Claro. O que você faz nesses 20 dias, tá? Olha, pega a regra do artigo 184, que fala sobre o regime geral de reclamação e vai dizer: impugnar os atos administrativos perante a administração pública solicitando a sua revogação. Então, olha só, no pedido, eu vou utilizar o 184, vou colocar os fundamentos e, olha, as reclamações e os recursos são necessários ou facultativos. Esse recurso aqui, ele é necessário ou ele é facultativo? Não, eu entendo que é um recurso facultativo, porque se ele vem de uma possibilidade de eu não cumpri-lo e sair, eu não tenho penalidade nenhuma. E o recurso facultativo é justamente esse que não tem um efeito suspensivo de imediato, ok? E aí, nesse caso, a gente tem aqui as reclamações de recursos são necessários ou facultativos conforme dependam ou não da sua prévia utilização ou a possibilidade de acesso aos meios contenciosos de impugnação ou condenação à prática de ato devido. Por que eu estou dizendo que esse daqui é facultativo? Porque eu já não posso fazer diretamente pelo judiciário? Eu não preciso passar, numa situação dessa, por uma revisão, né, através de uma reclamação nesse processo. Eu posso ir direto para o contencioso. Então, esse regime é facultativo. E num regime facultativo, eu obrigatoriamente tenho que pedir o efeito suspensivo, porque ele não é de cara me concedido, ok? Ok. Pronto. Fiz isso através da minha cartinha. Vou mandar uma notificação extrajudicial, é assim que eu vou nominar, colocando que se trata de uma reclamação com base no artigo 185, 184 e 185 do Código de Procedimento Administrativo e vou explicar as minhas razões. Porque eu não mereço sair. E aí, nesse caso, se a notificação decorre de uma análise equivocada do seu processo de autorização de residência, você vai fundamentar. Um exemplo, olha, eu fui notificado para apresentar os meus recibos de vencimento. Eu apresentei os últimos 2 recibos de vencimento porque anteriormente a isso eu não estava na situação de contrato de trabalho. Eu estava a recibos verdes. Eu apresentei os recibos verdes e eles acharam que era insuficiente. Mudei, passei a ter um contrato de trabalho e apresentei os 2 últimos. E mesmo assim, a minha situação foi indeferida. Isso é um erro de análise? Com certeza. Um outro exemplo de erro de análise. Olha, eu fui convocado para apresentar uma certidão criminal. Fiz o meu agendamento em setembro de 2024. O meu analista só foi pegar o meu processo em janeiro. Muito embora eu tenha apresentado um novo, ele me pediu apostilado.
Mas a lei não vai me exigir o apostilamento na circunstância que eu já moro em Portugal há 4, 3 anos. Aliás, é a partir de 1 ano. Porque eu não tenho condição de apostilar um documento que a emissão dele é feita no país de origem, né? É dentro de um cartório notarial lá no Brasil. Isso é um erro de análise? Também é um erro de análise. Olha, eu fui notificada para o abandono voluntário porque eu não apresentei um contrato de arrendamento. Eu não tenho um contrato de arrendamento. Eu apresentei uma declaração de moradia explicando as minhas condições sobre compromisso de honra conforme o modelo da AIMA. Então, por causa disso, eu não tenho um contrato de arrendamento. Ah, mas faltou o atestado de morada. Infelizmente, na minha junta de freguesia, não me dão a possibilidade de conseguir o atestado de morada. Então, eu juntei os meus elementos, mostrei que eu pago a renda para esse senhorio, que esse senhorio é um cretino. Pode falar mesmo, você não vai chamar de cretino, mas você pode dizer, essa pessoa descumpre a legislação fiscal, não emite contrato de arrendamento, mas eu a pago todos os meses. E ela se recusa. E eu não tenho condições de me mudar, porque os arrendamentos estão muito caros. E eu também não tenho nenhuma garantia de que se eu fosse me mudar, o outro senhor ia me dar o contrato, porque eles ficam só enrolando a gente. Vai falar tudo isso no recurso. Nesse recurso, a pessoa tem que escrever todas as informações, tudo. Prova, tudo. E tem que provar. Por exemplo, é por isso que eu falo que comprovante a gente transferência para o senhorio, por exemplo, vale. Vai, inclusive, prova testemunhal. Você pode pegar uma declaração de uma outra pessoa que mora com você e dizer assim, é de verdade, eu moro aqui, eu tenho título de residência, porque na época que eu fiz, a situação não era dessa maneira, eu alugo um quarto junto com ele, o senhorio não dá contrato de arrendamento. Nem para mim, nem para ele. Pronto, provou idôneamente. Uma pergunta importante, Pri. Isso é por e-mail ou é por carta? Eu faria das duas formas, tá? Eu mandaria todos esses documentos para o geral, né? No corpo do e-mail e também faria por carta registrada. Okay. Para onde isso eu vou mandar essa carta? Para a sede da AIMA, tá, gente? Tem que ser registrada. É a prova de que você realmente cumpriu o seu dever de fazer o pedido de revogação desse ato. Só isso é suficiente, na minha opinião? Não. Eu acho essencial fazer ação judicial, ok? E aí, na ação judicial, você vai juntar todos esses elementos e devolver a matéria para o tribunal e apontar o erro da análise. Agora, eu quero falar uma coisa importante aqui. São todas as situações que a pessoa é obrigada a se retirar do país? Não existem exceções. Por exemplo, pai, mãe, tem criança morando em Portugal, estudando na escola. O pai não conseguiu obter autorização de residência por um erro de análise ou uma outra causa qualquer. Ele é obrigado a sair do país? Não, isso está também na lei. Existem situações que você vai poder pedir a mitigação dessa decisão de afastamento, justamente pelo fato de que existem crianças envolvidas. Ok. Bom, o que a gente tem mais para falar sobre isso? Gente, olha só, lembra que eu falei para vocês que essa decisão, ela começa assim. Você vai receber primeiramente o convite ao abandono voluntário. Não cumpriu no prazo, você está sujeito a ser parado a qualquer momento pela autoridade policial. E além disso, de fonte segura, recebi a informação de que a AIMA tem uma lista, tá? Das pessoas que, obviamente, vão receber a carta. Claro. E como é a própria AIMA que faz o controle de entrada e saída das pessoas, vai haver uma fiscalização para saber se você cumpriu a decisão. E a AIMA sabe onde você mora. E a AIMA sabe aonde você mora. Portanto, se você não cumprir a decisão e não fizer a via de reclamação, né, eventual recurso hierárquico, e no meu caso, aquilo que eu entendo como sendo fundamental, a ação judicial, você vai receber o convitezinho do policial para você acompanhá-lo à delegacia. Acompanhou até a delegacia, existe a possibilidade de 1, você ser detido. 2, você ficar detido por 48 horas e depois você vai ser detido. Ou você vai ser notificado. Se você ficar detido, em 48 horas, o juiz vai ser comunicado. E vai caber a análise da decisão se você vai permanecer detido ou se você vai ser liberado com o compromisso de comparecer aos atos do tribunal. Enquanto isso, o seu processo vai ser decidido.
Mas olha a diferença. Quando o processo é decidido porque você entrou com recurso, é você apresentar as suas razões. E aí você está na posição de autor de uma revisão de um ato administrativo que precisa ser revogado. Olha a diferença quando você é o réu de um processo de expulsão. Sim. É por isso que esse prazo de 20 dias é o prazo que o imigrante tem para agir, e se ele quiser ficar aqui, ele tem que fazer alguma O coisa. prazo que esse imigrante tem agora é para ele contratar um advogado, ó, urgente. Se ele não quiser ir embora. Se ele não quiser ir embora. Se ele quiser ir embora, foi aquilo que eu comecei. O que você quer fazer? Você quer ficar? Ok, então segue esse roteiro. Não, eu quero ir embora. Vai comprar sua passagem, vai se despedir dos seus amigos, vai cumprir o prazo do abandono, vai sair. Cheguei no meu país de origem, ótimo. Manda um e-mail para a AIMA, ou eu pode até contratar um advogado para fazer uma notificação extrajudicial e mostrar que você saiu e que você está pedindo a remoção do seu nome do sistema de apontamento de uma pessoa que ficou irregular no território, porque você já cumpriu a sua obrigação de saída. Sim, mas aqui de novo eu volto naquela questão que é: a pessoa vai mandar carta registrada para a AIMA, ou vai mandar o e-mail, ou vai mandar os dois. Não, eu mandaria Sim, os dois. Eu mandaria carta registrada. Mas a gente sabe que a AIMA não responde. Nesse caso, ela é obrigada a ver essa carta. A partir do momento que você enviou, já está valendo que você está se defendendo? Ou a AIMA precisa abrir essa cartinha e ler? Porque ela vai receber. Não, você tem que ter. Veja bem, a AIMA vai ser notificada e a carta registrada é a prova da notificação. A AIMA é obrigada pela lei a dar uma resposta ao seu pedido. Mas a AIMA cumpre a lei? Pois aí que eu quero chegar, Pri. Aí que eu quero chegar. É um momento muito Você complicado. fez a sua parte. Okay. Então, quando você tem uma notificação e uma carta registrada e um processo judicial com um número, a autoridade policial não vai fazer nada com você. Aí eu falei para vocês que era a cereja do bolo pelo seguinte. Recebi a comunicação, né, de uma pessoa, entrou no meu WhatsApp e falou assim: doutora Priscila, recebi uma carta da polícia para comparecer à AIMA. Falei, tá bom. Aí essa pessoa falou: o que eu tenho que fazer? Falei, bom, de imediato eu já vou notificar. Essa pessoa falou comigo, acho que foi na quarta-feira. Na sexta-feira eu mandei. Falou comigo na quarta-feira. Na quinta-feira, eu reuni toda a documentação dela. Veja bem, eu reuni toda a documentação dela com relação à validade, né, dos documentos para que ela tivesse o direito de autorização de residência. E na sexta-feira, entrei com um processo. Na segunda-feira, o advogado do escritório foi com essa pessoa até a AIMA, porque é o local era indicado do comparecimento. A polícia estava notificando para que ela comparecesse à AIMA para apresentar esclarecimentos. A AIMA notificou, recebeu a documentação e só não fez a condução por autoridade policial para que essa pessoa recebesse lá a carta ou fosse detida porque existia uma ação judicial. Senão, e essa pessoa estava. Ter que ir embora. Essa pessoa estava acompanhada de mais dois. Veja só como é que as coisas são, né? Sabe aquela coisa do vou dar uma de João sem braço? Depois é que eu fiquei sabendo. Elas receberam uma notificação numa obra, tá? E aí foram comunicadas numa obra. E junto com ela foram mais duas pessoas. Só quem contratou o serviço da doutora Priscila foi o meu cliente, né? Supostamente, entrou em contato. E aí, essas duas pessoas foram, assim, dão uma de João sem braço, assim, eu vou junto com você também, para ver se ela resolve. No entanto, para as pessoas que estão numa situação como essa, que recebe a cartinha e vai até a AIMA sem o acompanhamento de um advogado e esse advogado não faz o dever de casa, a pessoa sai dali já conduzida pela autoridade policial. E nesse caso específico, nós prestamos, abre aspas, assessoria a estas duas pessoas na hora. Só que essas pessoas tinham ação judicial? Não. Foi só por fato de, em reverência às pessoas do escritório que estavam lá no atendimento, que essas duas pessoas que deram uma de João sem braço não foram conduzidas. Mas elas não são minhas clientes. Perceberam? O que aconteceu? Okay.
Só uma coisa, eu tinha desativado os comentários, porque o pessoal aqui estava falando que estava cobrindo a tua imagem, porque é normal, né? Tem Que problema não, gente. Não precisa nem olhar pra minha cara. Não, mas eu agora ativei de novo para ver se aqui a gente recebe algum comentário de alguma coisa que talvez a gente não tenha lembrado de falar. E enquanto isso, eu queria te pedir para você resumir de uma forma bem sucinta o seguinte: o brasileiro recebeu essa cartinha, o brasileiro ou imigrante recebeu essa cartinha, Todos os o que que imigrantes. ela Isso aí tem vale para todos. exatamente? O que que essa pessoa tem que fazer? Primeiro, vai decidir, vai ficar? Bom, vai ficar, ela vai ter que responder através. Veja bem, o responder é justamente para se proteger de uma eventual condução à delegacia, tá? O e-mail para enviar é o geral@aima.pt, tá? Mas a questão não é essa. O principal não é o e-mail, o principal é o e-mail mais a carta registrada. E aí ela vai utilizar os argumentos do artigo 184 e 185 do CPA. Para quê? Para responder e pedir a revogação dessa decisão de abandono voluntário. Utilizando o quê? Os argumentos dela. Eu recomendo que você faça isso sozinho, de maneira alguma. Se você não pode pagar um advogado, vá até um Quinaim ou um Quilaim, né, que tem a projeção nacional, e faça através dessas vias de apoio ao imigrante o seu pedido de revogação desse ato. Paralelamente a isso, ou seja, em simultâneo, você vai entrar com ação judicial, pedindo o quê? A sua autorização de residência. Rever o ato administrativo que não te concedeu autorização de residência, revogá-lo, obviamente, e devolver a matéria ao tribunal para que o juiz decida com base nos argumentos que o advogado for levantar para a sua residência. E aí, muitas vezes, uma pessoa que está com o pedido do artigo 89, ela não pode o 89, o 88, mas ela pode a CPLP. Ela não pode o 89 e 88, mas ela pode razões humanitárias, 123, ou ela pode 122, em que é autorização de residência com dispensa de visto, mas não nas situações em que você utiliza a manifestação de interesse. Existem vários outros artigos da lei que dão a oportunidade de você receber uma residência com dispensa de visto. E esses artigos não necessariamente vão ter os mesmos requisitos do 89 e do 88. Inclusive, há artigos que eles vão permitir que você apresente um termo de responsabilidade, ou seja, é outra pessoa que responde financeiramente por você. Ou que você comprove que tem 1 ano de salários mínimos portugueses, ou seja, 10.440 euros depositado numa conta e garante o cumprimento da portaria de meio de subsistência. Os argumentos são muitos. O que você não pode fazer? Ficar quieto. Porque o ficar quieto vai dar causa. Passado do prazo, a AIMA vai ter uma listinha das pessoas que atravessaram a fronteira, saíram de Portugal e foram para o seu país de origem. Beleza? Pronto. E as que não foram vão ficar avisadas para qualquer situação, a polícia vai bater na sua porta e você vai receber vai ser forçado a comparecer à delegacia. Vai ser conduzido coercitivamente à delegacia. Pode ser que você seja detido, e aí a detenção pode durar até 60 dias, dependendo da situação, ou pode ser que você, ou seja, intermitente enquanto o processo durar, ou você vai ser liberado em 48 horas. O juiz vai ser avisado e o juiz é que vai decidir sobre a permanência ou não da sua detenção. Ok. Perceberam? Pri, tem muitas pessoas aqui perguntando quem essas pessoas estão sendo notificadas. Eu tô meio estranho que eu tô com meu computador na mão aqui para ler na íntegra o comunicado, aliás, a declaração do ministro Antônio Leitão Amaro sobre por que essas pessoas estão sendo. O pessoal está perguntando quem vai ser. Obviamente que nós não temos essa lista, né, gente? Nós não temos a lista das 8.000 pessoas, né? Não temos como saber, é você, é você, é você. Mas nós temos aqui a indicação de por que esses processos foram indeferidos. Alguns deles são, e essa aqui é uma situação que raramente pode acontecer com o brasileiro, que é aquelas que já tinham ordem de saída da Europa e medidas tomadas por outros países europeus, ou seja, a pessoa já tentou pedir residência no outro país, não fez nada, veio para Portugal, a residência aqui foi negada. Esse é um caso. Outro caso é aquelas que têm algum problema no registro criminal,
Outro caso é a pessoa que não conseguiu comprovar de que ela tem um emprego aqui com contrato ou recibo verde. Essas são aqui, dito pelo ministro, as principais situações dessas 18 mil pessoas que vão receber essa carta para sair do país. Ou seja, nós não podemos aqui dizer quem são as 18 mil pessoas. Nós podemos Não. O que a dizer gente não quais sabe é o são seguinte: os elementos. essas 18 mil pessoas são as 18 mil pessoas do processo inicial, tá? Significa o quê? Olha, a gente tinha pendente aí mais de 400 mil processos. Somando a CPLP, a gente tinha mais 200 e tal. A soma disso dá mais 600 mil. Ah, então significa que só ele entendeu que. Não, gente, olha só. Essas 18 mil são dos processos iniciais, ou seja, não teve uma primeira leva de indeferimento? Essa primeira leva de indeferimento, que foram mais de 80%. As pessoas não receberam uma notificaçãozinha para apresentar novas declarações? Esses são os primeiros resultados dessa análise inicial, ou seja, continuam sendo emitidas notificações de projetos de indeferimento. Então, vai continuar havendo novas análises em que vão ser positivas ou negativas. As análises negativas dão causa ao quê? A uma notificação de abandono voluntário. É por isso que eu falo para vocês o seguinte: adianta você receber um projeto de indeferimento. Ah, olha só, eu tenho que juntar lá uma certidão criminal. Pronto, juntei e acabou. Nunca faça isso. Contrata um advogado para ele explicar as razões de que essa residência tem que ser concedida. Inclusive, utilizar um artigo do Código de Procedimento Administrativo, que é o 56, para fazer princípio de adequação. Fazendo o quê? Olha, o meu pedido é de 89, mas eu também me encaixo nesses aqui, X, Y, Z da lei. E aí eu vou apresentar, naquele ato de projeto de indeferimento, um novo pedido, para que eu devolva a matéria para esse analista. Ei, peraí, por quê? A partir do momento que eu apresentei essa nova solicitação, pelo princípio da adequação e pelo princípio da boa-fé, a cooperação com o particular, essa pessoa não pode ter esse pedido simplesmente, ó, vou fingir que não vi. Não, ele tem que ser examinado. Também tem lá o princípio da decisão. É por isso que eu falo para vocês, brinquem com o projeto de indeferimento, brinquem. Não, é só, porque olha só, a vizinha foi lá e juntou o documento, deu tudo certo. Para a vizinha, beleza, mas quem disse que isso vai acontecer com você? Tá. Percebam a gravidade da situação? Uma coisa que eu acho importante perguntar, Pri, é assim: nós sabemos que a pessoa que entrou com o processo, foi chamada, ela não tem como acompanhar o que é que está acontecendo, né? Exato. Em Portugal não existe um sistema em que a pessoa possa acompanhar para ver qual é o estágio. E isso é uma falha do Código de Procedimento Administrativo. O Código de Procedimento para Processos Eletrônicos obriga a administração pública a fornecer meios de controle e acompanhamento dos processos. E tem um artigo específico, inclusive, de pedido de certidão. Sim, mas você não consegue nem falar no telefone, aqui. Quanto mais pedir uma certidão. Isso não existe. Isso pode dizer que a pessoa simplesmente pode receber uma carta, ela não soube de nada que aconteceu do processo dela, agora vai receber e falar, olha, foi indeferido. É isso? Não, a notificação dela, ela tem sempre a notificação de abandono voluntário, ela tem sempre que prescindir de uma decisão de um projeto de indeferimento. Ela vai receber por e-mail indeferimento. Eu lembro que eu recebi vai receber por e-mail indeferimento. De uma leitora que ela disse assim: a AIMA disse que meu processo foi indeferido porque eu não comprovei os meios de subsistência aqui em Portugal. Uhum. Esse é o primeiro passo. Se ela não fizer nada, o próximo passo é ela receber a cartinha. Exatamente, é por isso que eu falei agora. Não brinquem com o projeto de indeferimento. Aliás, o projeto de indeferimento é uma possibilidade de vocês, acabei de falar, utilizarem outros artigos da legislação para pedir um outro tipo de residência que se adeque ao seu caso, se você eventualmente não conseguiu. Essa pessoa é brasileira? Possivelmente está vendo DN. O que ela podia fazer? Nesse projeto de indeferimento, apresentar novos elementos para pedir uma exigência CPLP. Ao abrigo do quê? Do artigo 56, que é o princípio da adequação procedimental. E tem tantas outras situações que a lei poderia favorecê-la, mas o que ela fez? Ficou quieta. Eu acho que isso é muito importante, Pri, porque tem muita gente aqui perguntando nos comentários: será que eu vou ser? Será que eu vou ser? Bom, o primeiro passo para saber se você vai ser é se saber você recebeu essa primeira você recebeu um projeto de indeferimento. Exato. Se você recebeu esse e-mail e não fez nada, é possível que você receba essa carta. Agora, se você não recebeu nada ainda, fique tranquilo, o teu processo ainda está lá entre os milhares que estão sendo analisados pela AIMA. É isso, né? Exatamente. Ok, Pri. Outra pergunta que também é bem importante é a tua recomendação é entrar com ação judicial. A partir do momento que a pessoa entrou com ação judicial, ela, digamos assim, está protegida, porque nós sabemos que o tribunal não tá dando conta de tanto processo. Tem 50 Sim, mas olha só, veja, independente do
olha só. Isso é uma falha de interpretação, porque não é que o tribunal não está dando conta de tantos processos. O tribunal está fazendo aquilo que é expectável o tribunal fazer. Ou seja, o processo é analisado em ordem cronológica. E, infelizmente, os juízes têm um tempo de percepção e análise de processos diferentes. Ou seja, não é uma máquina, e as pessoas têm muita dificuldade de entender isso. É uma pessoa que olha para aquilo e analisa no tempo dela. Tem juízes que são rápidos. Vou te perguntar. Amanda, todos os jornalistas escrevem na mesma velocidade? Não. Não. Todo advogado escreve na mesma velocidade? Não. Não. Nem todos os juízes decidem na mesma velocidade. E as pessoas ficam assim, entrei com o processo e o meu está demorando tanto tempo e o do meu vizinho já saiu. Sim, mas caiu em juiz diferente, que tem uma percepção diferente, que tem um tempo de decisão diferente. Agora, o importante é, numa situação em que o juiz está há mais de 30 dias para despachar um processo e ele não se mexe, o tribunal tem que ser informado, porque isso está no preceito da legislação. Agora, quanto tempo ele tem que decidir? Primeiro que o juiz ele tem uma prerrogativa que é livre convencimento motivado. Ele pode justificar, inclusive, a demora, porque ele pode dizer que ele está buscando outros elementos. E aí ele pode criar o pedido de diligências adicionais. O que é importante é que ele decida de modo fundamentado. Sim. E para ele ter uma decisão fundamentada, necessariamente ele precisa de elementos. Se faltam elementos no processo, ele pode pedir novos elementos. Aí a AIMA vai e demora para responder. O advogado tem que impulsionar o feito. De que maneira? Olha, senhor juiz, o senhor deu. As pessoas precisam entender isso, tá? O advogado, ele é a mola que impulsiona o processo. Então, eu dei entrada no processo. O juiz recebeu a inicial, disse para intimar e citar a AIMA. A AIMA foi citada e intimada. E não fez nada. Quem é que tem que avisar o juiz que a AIMA não fez nada? Sou eu. Eu é que tenho que ir lá e falar assim, olha, já passou o prazo de 30 dias do prazo que é da contestação e nada aconteceu. Não tem informação nenhuma. E aí o juiz vai ser incitado a despachar. Se nesse passo o juiz demora mais do que um prazo razoável, você tem que fazer o quê? Informar o tribunal. Porque também é um princípio geral do direito, o tempo razoável dos processos judiciais. Isso, inclusive, tem uma abertura para um processo subir, tá, para o Tribunal do Homem, que regula toda a relação dos tribunais da União Europeia. Mas o advogado precisa saber manejar esses instrumentos, ok? Continua. No momento que a pessoa, então, entrou com ação judicial, pode demorar bastante tempo. Nesse período, ela está protegida. Está protegida. Porque se ainda não tem uma decisão, e eu tenho lá no meu pedido, o pedido de efeito suspensivo que ainda não foi examinado, e a gente está numa situação... Porque, veja bem, toda ação do Estado em expulsar uma pessoa depende de uma ordem judicial. Essa é a regra. Ok? Ou seja, o convite ao abandono voluntário, ele vai ensejar a continuidade, quando ele não é acatado, de uma outra ação do Estado. Qual ação é essa? Promover um processo de expulsão. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, não fiquem inertes aguardando serem expulsos. Não. Comecem vocês a agir em favor de si mesmos. De que maneira? Recebi a notificação. Eu vou me defender antes de ser acusado. Ou seja, ao invés de eu ter que me defender obrigatoriamente num processo de expulsão, eu vou pedir para fazer uma reanálise do meu pedido de residência. Para que esse processo de expulsão sequer venha a existir. Sim, uma porque só foi dado o primeiro passo. Sim, a gente recebeu até na semana passada, foi a dúvida que o doutor André respondeu também. O doutor André você conhece, né, Pri? Sim, o André Lima, um amigaço meu. E pessoas que estão aqui em Portugal trabalhando, mas nunca foram até a AIMA fazer seu pedido. Pelo amor Pessoal, de Deus. Eu acho que agora está muito claro de que... Amanda, a gente já vem falando isso no jornal. O jornal tem uma responsabilidade muito grande. Assim, eu escrevo para o DN e falo para vocês agora sem puxar a sardinha para o nosso lado, vamos falar assim. Não, a gente fala as coisas e as pessoas acham que muitas vezes o jornal é alarmista. Não, a gente está falando aquilo que tem acontecido no governo. Estamos falando sobre essa situação desde abril do ano passado. Esse movimento é um movimento crescente. A gente tem agora uma AD que está crescendo, inclusive, em termos de intenções de voto.
para uma composição da Assembleia da República, já se descolou do Partido Socialista e com uma iniciativa liberal ganhando cadeiras, com o Chega mantendo a sua posição. O que vai acontecer? As matérias que forem entregues para a Assembleia da República, elas vão ser votadas num sentido muito mais à direita. Isso significa que o centro de detenção vai sim começar a funcionar a pleno vapor e significa o contrato já está assinado há um tempão. E já tem um pronto. Acho que tem 2 prontos e um construindo, não é isso? Sim, tem 2 novos que vão ser construídos. Mas então, para quem está nessa situação de que está trabalhando ou não está trabalhando, está aqui, corre. Não brinque, né? É isso? Corre. Inclusive, vou aproveitar, apesar de não ter a ver com o tema, tá? Por gentileza, senhores, quem tem 5 anos completos e tem uma residência válida em Portugal, pode ser, inclusive, a CPLP. Dê entrada no seu pedido de nacionalidade. Porque existe, sim, a possibilidade, se adentrar, dessa matéria ser votada para aumentar em 10 anos. Ok? Tá bem. Olha, estamos quase fechando 1 hora de live. Vamos dar mais um minutinho para o pessoal. Se quiser fazer mais alguma pergunta que a gente veja aqui que não ficou bem clara, depois eu vou deixar a live salva. Vou também transcrever essa live em texto no DN Brasil. O pessoal pode também ler depois o passo a passo. Então, o pessoal tem aí mais uns minutinhos para fazer alguma pergunta. Enquanto isso, eu vou perguntar para a Priscila qual é a análise política que faz dessa declaração que surge em pleno sábado de manhã, que eu estava de folga. Pois, olha, eu falei que, acho que foi anteontem, eu ia fazer uma live de madrugada. Eu não sei se eu espaço para isso, mas se a Amanda perguntou, muito obrigada, eu vou. Me economizo até de live. Olha, quem assistiu ao debate, inclusive lá no DN, a gente teve convite, né? O DN convidou algumas pessoas que assistiram ao vivo, e vocês podem observar que a pauta de imigração não foi uma pauta muito tocada. Não foi citada. Exato. E eu falei isso no comentário quando eu vi o artigo do jornal. É o calcanhar de Aquiles do PS, porque ficou muito claro a ineficiência total para lidar com o tema, e é por isso que a gente tem uma certa animosidade da população em relação a isso, porque poderia ter sido conduzido de uma forma muito mais fluida e confortável para todo mundo, mas não foi assim que as coisas aconteceram, tá? Visões políticas à parte, ok? Então, agora, o PSD não quis tocar no tema, porque se ele é muito radical, ele cola no Chega. Então, perde apoio em relação ao seu bloco eleitoral, né? E se ele coloca de uma maneira muito ampla, aí é o contrário. Ele perde a direita, que quer uma pauta de imigração mais severa. Então, isso não foi tocado. Mas uma coisa é certa. A iniciativa liberal abraça uma pauta com direitos, né? Mas com controle. O Chega tem uma pauta menos esticada, ou seja, é mais radical e tem um discurso que promove apreciações equivocadas do cenário. A gente sabe disso, né? Mas o partido é construído dessa maneira. Ele cresceu assim. Por mais que todos os movimentos de pesquisa apontem que a imigração não é a causa do aumento da criminalidade, tá? Isso já foi provado. Mas a questão é a causa de outros movimentos estruturais do país. E aí, nesse caso, eu vou falar sobre habitação, mas não é a única causa, porque da percepção do português comum, aumentou o número de imigrantes. Com isso, aumentou muito o valor dos aluguéis, e isso impactou a minha vida. O meu poder de compra caiu, o meu salário não aumenta, e é óbvio que eu vou ficar contra esse movimento. Mas o que ele não sabe é que quem faz esse aumento das rendas é o senhorio que está interessado em ganhar mais. Quem é esse senhorio? É o português. Mas o senhorio também fica chateado. Sabe por quê? Porque ele aumenta a renda. Beleza. E na contramão do aumento de renda, ele está vendo também que o dinheiro dele não está crescendo, porque a inflação ficou galopante. Quanto mais dinheiro circula no país, maior é o aumento da inflação. Então, na verdade, tudo isso são linhas que, se você não conseguir pesar bem, impactam. Olha, aquela coisa das asas da borboleta que batem num lado, acabam afetando de outro. Crise da infraestrutura habitacional vem da onde? Não vem do imigrante, mas isso
respinga no imigrante. Então, a pauta que vai começar na nova legislatura é uma pauta mais severa para a imigração. Então, as pessoas que estão irregular no território tomem muito cuidado com isso. E tem gente aqui que já tem tempo suficiente para ter uma residência qualificada e não o faz. Por quê? Simplesmente porque vai deixar andar, porque tem a esperança de que o PS vai voltar e vai fazer um milagre. O próprio Pedro Nuno Santos, em declarações anteriores, disse que a manifestação de interesse foi um erro. E não vai voltar, sim. Não vai voltar, gente, pelo amor de Deus. Olha, com todo respeito ao presidente Marcelo, quando ele editou aquela fatídica lei que extinguiu a manifestação de interesse, ele deu uma reportagem dizendo: eu espero que volte em breve. Marcelo não tá senil, mas com certeza não. Eu lembro que mas naquele momento faltou-lhe sanidade. Aquela notícia, okay? A notícia que eu fiz na sequência daquela declaração foi explicar como é que funciona o sistema governativo, que muita gente pensou, o presidente falou, tá valendo. Não, pessoal, aqui o presidente não é a figura principal executiva Exato. Do Estado, diferente do Brasil, que tem um regime presidencialista. Na verdade, o presidente é o chefe de Estado, mas ele não manda nada em termos executivos. Exato. Pri, para encerrar, estamos aqui em 1 hora de live. Agradeço a todos que nos acompanharam. Tivemos aí sempre mais de 200 pessoas nos assistindo. Muito obrigada a você que nos assiste. Contato, tem gente perguntando, Amanda. Olha, vocês podem entrar em contato comigo sempre que, quando a Amanda coloca lá no jornal, tem lá o link do Instagram. É Na Real em Portugal, tá? Sim. E lá no meu Instagram tem tem o site, tem o telefone do WhatsApp da gente direto. Enfim, as maneiras de vocês entrarem em contato. E olha, eu vou pedir para vocês... favoreçam essa nossa abordagem, participem das lives, compartilhem, porque é uma maneira da gente levar um conteúdo sério e fidedigno, né, às pessoas. Porque tudo isso que acontece com essas pessoas que estão nessa situação deplorável, vamos dizer, é só por uma única causa, falta de informação. E a gente está tentando aqui cumprir o nosso papel de informar, tá bom? E não desinformar. E para encerrar, tem muita gente perguntando, e eu acho que é uma dúvida válida, já que estamos nesse clima aí de incertezas. Até o dia 30, todas as residências vencidas estão válidas. 30 de junho. Quem está nessa situação não precisa se preocupar, né? Não, mas depois do dia 1º de junho, não sabemos o que vai acontecer. Pois, eu estou tentando até ir atrás dessa informação. Na verdade, já cobrei a AMA para variar, não tive resposta da questão das renovações, que não são resolvidas, se vão renovar ou não o decreto. Mas só para dizer, pessoal, que quem está com o documento vencido não vai receber essa cartinha. Essa carta que estamos falando aqui nessa live é sobre primeira residência e estrutura de admissão. Que isso fique bem claro. Quem está com o documento vencido, isso não é sobre você, tá bem? E olha, quem tem nacionalidade não, perdão, quem tem processo de renovação e não consegue o agendamento no IRN, ação judicial. Isso é um incumprimento do artigo 78 e também do artigo 201, já falamos sobre isso. Então, olha, eu preciso por motivo de necessidade e urgência, eu vou ser demitido, eu trabalho remotamente, perdão, eu trabalho destacado, eu sou caminhonista. Meu querido, entra com uma ação judicial, porque isso vai garantir lá no seu processo com o seu empregador que você não tá... Por mais que o empregador, se for um empregador alerta, atento, ele sabe que as coisas estão atrasadas, no fundo ele não quer saber, né, propriamente. Então, o que você tem que fazer? Você tem que correr atrás do seu. Você vai ficar esperando indefinidamente? Agora você veja, a AIMA mandou uma declaração para o RN que as pessoas que estão sendo chamadas para a renovação são pessoas cuja residência venceu até agosto de 2024. Pelo amor de Deus! Sim, tá tudo atrasado. Olha, Pri, muito obrigada mais uma vez por nos atender esse convite em cima da hora. Nada, pessoal. Bom final de semana para vocês. Bom final de semana, pessoal. Muito obrigada a todos que nos acompanharam. Sigam aqui o DN Brasil, o nosso site. Outra coisa, Pri, me ajuda nisso, Pri, por favor. Você é advogada, me ajuda a fazer os leitores lerem a notícia inteira e não ficar só pelo título. Eu escrevemos a notícia. Pelo amor de Deus, hein, gente? Olha, a gente lê isso na lei. A lei, ela começa no caput. Se você ler só o caput da lei, você não vai ver várias situações de exceções e alíneas. Então, é a mesma coisa. E eu sofro com isso também. Às vezes você pega um artigo meu, aí vem uma chamada e a pessoa me critica, não leu nem o segundo parágrafo. Exato, gente. A pessoa vai lá, nós colocamos lá, 16 mil imigrantes vão receber a carta. Aí a pessoa, por quê?
A resposta está no texto. Só que daí a pessoa vai lá nos comentários e pergunta por quê. Aí vai um outro leitor que também não leu, escreve um achismo, uma coisa errada, e assim se transforma um ecossistema de desinformação, sendo que a gente está aqui para informar vocês, pessoal. Então, leiam as notícias completas. O assunto não é brincadeira, o assunto é sério. Estamos falando da nossa vida. Se preparem, que nas próximas semanas, até a campanha eleitoral, nós, imigrantes, vamos ser o tema. Então, o imigrante bem informado é um imigrante que pode correr atrás dos seus direitos. Bom final de semana, pessoal. E olha, quem não está ainda inscrito lá no meu canal, Na Real em Portugal, para vocês receberem as informações e os avisos das minhas lives também em direto. Amanda, passa para mim, por favor, essa. Sim, Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Bom final de semana, pessoal. Bem, muito obrigada, pessoal. 14 horas e 14 minutos, horário aqui de Lisboa. Hoje é sábado, acordamos aí com essa notícia. E continuem nos acompanhando, leiam as notícias na íntegra, que nós vamos continuar aqui para deixar vocês bem informados e bem informadas sobre as notícias de imigração e todas as outras que interessam aos brasileiros e aos demais imigrantes que moram aqui em Portugal. Um bom fim de semana a todos e muito obrigada.